Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos, lógico, né? Ontem nós tivemos um debate, hoje eu vou reagir, tá? O Gustavo Machado, né? O marxista, trotskista, debatedor da internet. Aliás, quero dar os parabéns pro Gustavo, vai? Eu acho que ele tá prestando um bom trabalho no sentido de confrontar, sobretudo, os políticos da direita, tá? E ontem, pela primeira vez, de todos os debates, a gente já reagiu a cortes aqui, engaja bastante, a galera gosta, enfim. Não tem problema, é disso que a gente precisa, né? Engajamento, né? Para levar a nossa palavra mais adiante. Mas eu não tinha assistido nenhum react ainda, react não, desculpe, nenhum debate ainda, na íntegra, tá? Do Gustavo Machado, com nenhum desses liberais aí que ele debateu, tá? Não tinha assistido ainda, porque eu tenho interesse mesmo e tal. Assisti trechos e aquilo que a gente reagiu aqui, mas ontem eu decidi assistir. Sabe por quê, gente? Porque ontem era com o Pavanato. O Lucas Pavanato, ele foi o vereador mais votado de São Paulo e, portanto, do Brasil, né? O maior colégio eleitoral do Brasil. E eu simplesmente não acreditei que o Pavanato aceitou. Eu tenho dito várias vezes aqui, o Gustavo ganhou alguns presentes, né? Tipo, debater com o engenheiro Léo, né? Um cara que come alface, né? Alface não, alfafa. Alface tudo bem, né? Um cara que come alfafa, né? Aquele outro lá, careca lá, cabeça, né, raspada, também, tipo assim, é um palco só para ele ir lá e mostrar como é desproporcional esse discurso liberal da internet e o intelectual. Por mais divergência que eu tenha com a linha marxista do Gustavo, lógico, ele é um intelectual, é um cara que tem produção, que tem leitura, né? Eu acho até que quando ele está falando do Capital ele manda muito bem, eu tenho grandes divergências de linha de interpretação, né? Quando sai um pouco desse escopo, e ao longo do debate deu para perceber as diferenças de linha da gente. Mas eu estou numas de não bater boca nesse sentido, porque eu acho que a gente vai ter que disputar ali em outro momento. Agora é um momento de expandir, né, o ideal marxista, a filosofia do materialismo, a ciência imortal do proletariado. Então, a gente pode tirar algum proveito disso, né? Por mais que eu ache que a linha dele não é estéril, etc, etc. Mas, enfim, é um outro debate que não cabe muito a gente fazer agora. Deu para ver essa diferença no debate, mas ele, de novo, mandou muito bem. Então, não tem muito o que fazer clickbait aqui, né? É desproporcional. Pavanato é um cérebro de amendoim. Fala gritando, repetindo chavões da internet contra o intelectual. Então, assim, é desproporcional, é lógico, é lógico. E eu decidi assistir porque, assim, como que o Pavanato aceitou? Porque o resultado era óbvio, não tinha outro resultado ser possível, tá? Então eu disse, não, eu vou assistir, porque eu não tenho simpatia pelo Gustavo, embora reconheça, né, algumas questões, eu não tenho simpatia e nem tenho simpatia pelo Pavanato, muito menos. E eu pensei, vou avaliar o debate, mais do que dizer quem ganhou ou quem perdeu, porque nem precisa dizer, isso é chover no molhado, é óbvio, tá? Mas para tentar fazer uma avaliação de como que isso chega fora das bolhas, porque a bolha comunista vai bater palma pro Gustavo, a bolha liberal conservadora vai bater palma pro Pavanato. E os outros? Como é que isso chega? Então, isso não, eu vou avaliar, vou olhar o debate para avaliar, tá? Porque eu não entendia como que ninguém, porque atrasou bastante, né, galera? Atrasou mais de meia hora para começar. E eu a todo tempo pensando, não, o Pavanato desistiu. Alguém da assessoria dele deve ter dito, meu velho, é merda. Desistir agora vai ser menos merda do que você não desistir, né? Antes tarde do que mais tarde. E eu ainda apostava que o Pavanato ia regar e que o Vilela ia fazer ali uma entrevista com o Gustavo e ia ficar por isso. Eu não acreditava que fosse possível ele aceitar. Qual seria a possibilidade daquilo não ser uma tragédia política para ele? Aí, gente, quando começou o debate, na primeira parte eu entendi. Porque aí eu entendi a estratégia de debate montada pelo Pavanato. Se vocês lembrar, tinha uma thumb, depois trocou para outra. Primeiro era liberal, né, que ele estava apresentado, depois ele foi apresentado como conservador. E no final das contas, quando ele foi se apresentar, ele se apresentou como cristão.
Tem uma pegadinha aí, tá? Eu não sou conservador, eu não sou liberal, eu até concordo com umas coisas do liberalismo, concordo com umas coisas do conservadorismo, mas eu sou cristão. Aí vamos entender uma coisa, tá? A votação dele, a votação do Nicolas, né? Por exemplo, em Minas Gerais, em grande parte são explicadas por uma base eleitoral evangélica, cristã. Então eles estão diretamente ligados a esse nicho eleitoral e isso tem dado muito certo. Então, o primeiro ponto, ele já deu uma linha de quem que ele quer falar. E segundo, tem uma pegadinha aí, porque é o seguinte, se ele se apresenta como liberal, você tem um comunista batendo num liberal. Se ele se apresenta como conservador, você tem um comunista batendo num conservador. Agora, se ele se apresenta como cristão, é um comunista batendo no cristão. Entendeu que é um ferrolho? Como assim você está batendo no cristão? Então você é contra Cristo? Então você é contra os cristãos? Vejam só como o comunista é contra a religião do povo, é contra o cristianismo. Entendeu? Porque quando você coloca a religião no debate, você interdita o debate. Acabou o debate. É porque aí você não é baseado. O debate ele não é baseado numa questão racional, é baseado na religião. E a religião, por definição, não é racional, ela é emocional, ela é uma questão de fé. Então, se a pessoa tem fé e acredita naquilo, não interessa argumento, não interessa nada. É um comunista batendo no cristão. E o comunista não gosta de cristão. Então, essa foi a estratégia. Para dar uma neutralizada. Mas eu acho que com isso o Gustavo lidou muito bem. Não caiu na casca de banana dele. E segundo, a outra parte da estratégia era fazer corte, né, gente? O Pavanato passou o tempo todo do debate gritando, gesticulando, repetindo bordões, tá? Frases de efeito, simples, que dialoga muito bem com o público que ele quer dialogar e que serve para fazer o corte. Claro que quem assistiu o debate viu a desproporcionalidade. E aquela forma do Pavanato gritando, exaltado, não sei o que ali, apresentando descontrole, acabava depondo contra ele. A calma do Gustavo Machado no debate é elogiável. Porque aí, se você não tá nem um lado nem do outro, tá vendo aquilo, a própria postura descontrolada do Pavanato já dá pontos em favor do Gustavo Machado. Então, a estratégia do Pavanato, eu continuo classificando como um erro. Acho que ele mais perdeu do que ganhou, ele deu muita moral pro Gustavo. Mas a estratégia era essa. Eu vou me apresentar como um cristão, e aí vai ser um comunista batendo num cristão. Se você é anticristão, se você é contra o cristão, não precisa mais nada. Tá bom? Dito isso, o Gustavo mandou bem, foi absolutamente superior. Agora também transpareceu ao longo do debate os pontos de divergência de linha. E eu acho que é isso que vai dar pra gente discutir um pouquinho no corte aqui que a gente vai reagir, que é um corte intitulado Gustavo Machado explica o que levou a Venezuela e Cuba à ruína. Então, fiz um longo preâmbulo aqui, mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Né? Rapaz, já até me associaram um Pokémon aí, que eu nem conheço Pokémon de fato. Eu também não sei pra falar qual mas Pokémon tem- você parece. Pô, eu fiquei chateado, porque eu sempre sonhei em vir no Inteligência Limitada e quando eu vi não é o Vilela, é outra pessoa. que vai lá. É um cara que parece o Vilela. Manda aí. Primeira pergunta. Agora a ordem. A gente começou pelo Pavanato nas perguntas, agora as perguntas pro Gustavo. Vamos lá. Ó, vamos lá. O Pedro Amaral mandou. Cuba e Venezuela adotaram políticas socialistas e com o tempo enfrentaram crises e repressão política. Se o socialismo funciona, por que as pessoas arriscam a própria vida para fugir desses países? 5 minutos pra pergunta, pra resposta e 3 minutos se quiser fazer uma réplica, Pavanato. Não, perfeito. A Venezuela não só nunca teve socialismo algum, como até no discurso do Chaves, poucas pessoas sabem que ele só começou a usar esse termo de maneira instrumental para a propaganda dele a partir de 2006. E por quê? Ele já estava 8 anos no governo. Por que você acha que teve essa mudança? Porque ele tinha uma postura nacionalista e ele entrou realmente em conflito com o governo dos Estados Unidos em algumas questões, embora continuasse vendendo para os Estados Unidos e tudo normalmente. Se você pegar qualquer discurso do Chaves e campanha do Chaves antes de 2006, essa palavra não existe. A palavra socialismo na Venezuela não existe. E a Venezuela entrou em bancarrota por uma política tipicamente capitalista, ligada agora à dominação, inclusive com relação à China. Eles fizeram empréstimos gigantescos com a China, pagos em petrodólares, ou seja, pagos em petróleo. Né? E o que aconteceu? Depois ali, 2013, 2014, o preço do petróleo despencou no mercado internacional. Ele estava caminhando para os 200. É isso, não tem, assim, é isso. Ele falou tudo certinho aí, não tem muito o que questionar. Eu acho que ele deu uma exagerada na relação com a China, para dar uma alfinetada na China. Isso já mostra um pouquinho das nossas divergências, mas ok, não tá errado o que ele falou. Tá? Eu acho só um pouquinho supervalorizado. E é isso, gente.
A Venezuela, ela sofre de doença holandesa. Então, é uma economia petróleo dependente. Então, o petróleo sobe, a Venezuela melhora, o petróleo cai, a Venezuela quebra. Tá? É isso. Então, é isso mesmo. Os dólares caiu para muito abaixo de 100 dólares. Então, os caras já tinham pego o empréstimo, que iam pagar, digamos, não sei lá quantos milhões de barris de petróleo. Agora, com o petróleo caiu o preço, você ia pagar o empréstimo, você precisava de dar 3 vezes mais barril de petróleo para pagar a mesma coisa. Isso descapitalizou completamente a PDVSA, que era a empresa venezuelana, que teve que direcionar tudo para a China, a ponto de ela simplesmente perder a sua capacidade produtiva. E na Venezuela, e é uma boa questão aí para o Lucas, que acha que o Brasil vai desenvolver só com agricultura, um dos grandes problemas da Venezuela é que a Venezuela é um país monoindustrial, desde sempre. Né? A Venezuela não produz praticamente mais nada. Até a agricultura da Venezuela e pecuária, desde sempre, é fraquíssima, reduzidíssima. Um país monoindustrial que vê dilapidada por uma política de capital financeiro, tipicamente capitalista, numa relação entre Venezuela e Cuba. Ora, quando essa única indústria ela se desmorona, o país entra em colapso. E o país entrou realmente em colapso. Né? Então, nunca houve construção de socialismo algum na Venezuela, e as relações tipicamente capitalistas ligadas ao mercado financeiro e das suas relações com a China foi quem levou a Venezuela aí para um colapso do qual até hoje ela não se reergueu. E Cuba? Era Cuba também a pergunta. Sim, Cuba é um caso bem mais complexo. Também é uma revolução que surge com um perfil puramente nacionalista. Se você pegar a bibliografia sobre isso, são vastas, né? 1959 Isso é verdade, tá? O Pavanato tá rindo porque ele é um palhaço, mas é verdade, assim. E seja um trotskista, seja um leninista, todo mundo concorda que a Revolução Cubana nasce com caráter nacionalista e o socialismo chega depois, tá? Então, inicialmente, não era essa a proposta. Desse ponto aí, o Gustavo tá de novo certo. A primeira coisa que Cuba faz depois da Revolução é tentar negociar com os Estados Unidos. Che Guevara viaja para dentro dos Estados Unidos para tentar negociar. Só que o governo anterior, que era a ditadura dos amigos dos Estados Unidos, né? E a democracia liberal, ela é assim. Os amigos podem ser ditadores, não tem problema. Como a Arábia Saudita em relação aos Estados Unidos hoje, né? E Cuba, o governo anterior, o governo de Fulgêncio Batista, anterior a Fidel Castro, era o ditador amigo dos Estados Unidos. Então estava tudo de boa. Fidel Castro, ele era um nacionalista, venezuelano, inclusive tinha intenções de implantar algum tipo de democracia na época, derrubou Fulgêncio Batista, não conseguiu entrar em acordo com os Estados Unidos e se alinhou à União Soviética. Então a União Soviética na época aparecia como uma opção para países que entravam em conflito com os Estados Unidos. E é aí que ele aprofunda a revolução, até porque ele precisava de resolver problemas sociais profundos que Cuba tinha acumulado. Sim, aí chega o socialismo, com o apoio, sim, da União Soviética. Há muito tempo. Há ali algum grau de coletivização das coisas no interior de Cuba, avanços no interior da Revolução Cubana. Sim, aí começa um processo de transição socialista em Cuba. É isso. Tá? Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, depois eu vou para as nossas diferenças. Eu reivindico. Há pontos positivos no interior da Revolução Cubana, mas uma revolução que se negou a expandir. Aliás, até aproveito para fazer um parênteses aqui em relação ao que o Pavanato falou, tá? Internacionalismo no marxismo é simplesmente você defender que aquele processo ocorra em outros países feito pelo seu próprio povo. Pelo amor. Né? Isso é claríssimo. O que fazia a Associação Internacional dos Trabalhadores? Basta estudar. O que fazia a própria Terceira Internacional criada pelos bolcheviques? Basta estudar. Não é para defender que um país invada o outro para implantar uma determinada forma de organização social pela força, independente da vontade daquele povo. Na verdade, é o que os liberais fazem há muito tempo, inclusive. Né? E com relação a isso, não tem problema nenhum, inclusive. Né? Que é criar grupos de difusão daquilo ali, convencer as pessoas disso, como se criaram no Brasil aí, Instituto Milênio e por aí vai, que está ligadas ao Atlas Network, que é uma organização dos Estados Unidos que congrega mais de 400 grupos liberais espalhados pelo mundo inteiro, 71 só aqui na América Latina. Né? Então, o internacionalismo é isso. Nós nos associamos com os trabalhadores dos outros países organizados, já socialistas, marxistas de outros países, e colaboramos entre si, mas para que eles façam a sua revolução lá, assim como nós fazemos aqui. Então, houve avanços na Revolução Cubana, mas com enormes limites e um atrelamento com a burocracia soviética desde o começo, uma dependência, uma negativa em desenvolver o país, que continuou fortemente dependente de fontes primárias, entre várias outras coisas. Mas Cuba... Então, aí eu vou parar para dizer o seguinte. Repararam, gente, assim, Gustavo teve cuidado de não falar ao longo do debate diretamente, ou de maneira pelo menos mais simples, direto e reto, o que ele pensa de Cuba, da China, da Coreia. Bom, da Coreia Popular ele falou, né? Ele falou que, enfim, seria algo saindo do feudalismo, alguma coisa assim. Enfim, ele não fala tão diretamente, embora ele tenha dito. Ele é um cara muito bem articulado, tem uma retórica muito boa. E ele disse, mas ele tomou algum cuidado, tá? Para que isso não ficasse assim em evidência, porque não seria algo que eu acredito que ele gostaria de discutir naquele momento. Ele tinha um outro interesse no que ele queria provar ali para o Pavanato. Mas para nós, né, que entendemos bem o português e conseguimos compreender uma pessoa articulada falando, ficou bastante claro. Basicamente, o que o Gustavo fez ao longo do podcast
é algo que é comum à linha política que ele segue. Então ele nega as experiências socialistas. Então para ele, Cuba, é isso que ele está dizendo aqui, é uma experiência... Eles não classificam Cuba como uma experiência socialista. Ou no máximo, um ensaio de uma experiência socialista, mas que na verdade se transformou numa burocracia. Tá? Então, Cuba não seria uma experiência socialista, é apenas uma burocracia aos moldes da burocracia stalinista. A União Soviética também não é uma experiência socialista para ele, no máximo até 21, se eu não me engano. Eu acho que é esse o recorte que os trotskistas fazem. Depois não tem socialismo na União Soviética. Da mesma maneira que não tem socialismo na Coreia Popular. Entende? Da mesma maneira que não tem socialismo na China. Tá? Da mesma maneira que para eles também não tem socialismo no Vietnã. Tá? Até Vietnã e China, eu acho que é ok, é uma coisa assim... Não é uma coisa muito fácil de debater. Eu gosto do debate político trazendo para o lado que defende que é socialismo, mas eu entendo sim as limitações desse debate. Agora, Cuba, Coreia Popular, assim, é onde a coisa fica mais difícil, tá? E aí eu vou parafrasear o Luiz Carlos Prestes, né? Isso é comum ao trotskismo, tá? Que cria um socialismo na sua cabeça, e aí quando vê o socialismo de verdade, esse socialismo de verdade não condiz com o socialismo da cabeça, né? Da pessoa que idealizou, e aí a pessoa combate o socialismo de verdade. Tá? Isso que o Prestes dizia. Né? Prestes, que para essa linha é um revisionista também, né? Tudo revisionismo. Tá? Beleza, eu acho que, enfim, eles têm como justificar isso com a teoria deles, com os escritos do Trotsky, de outros trotskistas, etc. e tal. É uma linha de interpretação que eu, francamente, discordo. Tá? Eu acho que o socialismo sempre é imperfeito, sempre vai ter muitos problemas. Só que negar as experiências socialistas, eu acho que não ajuda no nosso debate. Eu acho que a gente não pode jogar fora a criança com a água do parto. Eu acho que a gente tem que chamar o debate no sentido de dizer sim, foram experiências socialistas, sim, tiveram problemas, mas tivemos avanços. Né? O socialismo foi ruim? Ruim para quem? Sabe? Eu acho que tem que colocar esse debate em perspectiva. Né? Mesma coisa o período stalinista. Claro que tem muita coisa ali que serve como exemplo do que não fazer, mas ainda assim, né, eu avalio isso sob perspectiva, tá? Qual é o ponto, gente? Assim, eu acho que não é produtivo esse debate neste momento. Eu só estou usando esse corte, porque eu também não sou de me furtar, né, de correr da raia, né, para só deixar um pouco mais evidente essas diferenças. É só ver, por exemplo, o que o Gustavo falou de Holodomor, né? Então ele compra a mesma versão da direita sobre o Holodomor, então ele vai ter a mesma versão da direita sobre a Coreia Popular, e aí tudo bem, vocês avaliem. Eu não vou, assim, aprofundar mais nesse debate, até porque tem gente mais qualificada do que eu para fazer esse debate. É apenas importante salientar essas diferenças, entendeu? Essas diferenças. Eu acho que quando o assunto é economia política, a gente vai convergir muito mais. Né? Não queiram saber a postura predominante entre os trotskistas a respeito da Ucrânia. Não perguntem isso. Tá? Você que é crítico do regime ucraniano. Tá? Eu me lembro muito bem, uma vez de entrar numa convenção de um partido trotskista, que eu fiz parte um tempo, e já tinha começado a fase mais quente da guerra da Ucrânia, e tinha uma bandeira gigante da Ucrânia, estandartes da Quarta Internacional, e um ucraniano lá falando, palestrando, defendendo Vladimir Zelensky. Uma convenção de um partido trotskista. Então não queiram saber qual é a opinião predominante. Não sei se essa é a opinião do PSTU, então não posso afirmar, tá? Mas é isso, tá, gente? Então, assim, as nossas divergências, elas são muito grandes, em termos de linha política, em termos de interpretação da geopolítica, tá? Só isso, tá? Basicamente isso, mas vamos continuar aqui. Cuba e Venezuela são coisas muito diferentes. Comentários de Pavanato. Bom, primeiramente, vocês veem que pro socialista, sempre que o socialismo não dá certo, é culpa do capitalismo. Ou então, ele não era socialista de verdade. Então, essa é uma forma muito... essa é uma crítica que eu não gosto. E que os trotskistas, em geral, abrem um flanco. Tá errada a crítica, é lógico. Mas se você desqualifica todas as experiências socialistas, é lógico que o teu adversário vai dizer, então nunca é o socialismo. Então, quer dizer, vocês tentam, mas aí chega lá e aí não é o socialismo, aí deturparam Marx, é sempre aquela coisa, sabe? E eu acho que não é uma boa estratégia política.
Por isso que eu acho, não, nós temos que defender as experiências socialistas pelas suas conquistas e fazer um debate sério a respeito das críticas que existem e que devem ser criticadas. Tá? Mas se você simplesmente nega essas experiências, você vai ter que ouvir que então o socialismo nunca dá certo, porque sempre nunca é o verdadeiro socialismo. Conveniente de você fugir da responsabilidade, né? Não confiem em mim, tá? Pesquisem sobre a Revolução Cubana. Vocês vão ver que tinha, sim, um fundamento ideológico na Revolução. Quando ele fala sobre internacionalização, ele fala, não é impondo violentamente. Eles financiaram, sim, revoluções violentas e sangrentas ao redor do mundo. Olha para o que E aconteceu. só mais um detalhe, né? Até porque não tem muito o que falar desse abobado falando aí. Eles reivindicam, porque quando você fala assim, né, num tom de crítica até um pouco debochada, que você fala assim, mas os trotskistas nunca fizeram revolução nenhuma, né? São fadados ao fracasso, só sabem criticar todas as revoluções que os outros fazem porque eles não fazem revolução. Qual é o argumento deles? Nós fizemos sim uma revolução. E ela se chama Revolução Russa. Só que ela acabou em 1921. Se eu não me engano, é esse o recorte, mas enfim, não tenho bem certeza. Mas enfim, esse não é o ponto. Aconteceu com o Pol Pot, por exemplo, genocídio em massa, tudo isso financiado por regimes de esquerda. Você teve também, deixa eu terminar, agora você escuta. Você teve também, quando ele fala de Chaves, ó, pra vocês verem como é que é o nível da mentira. O regime venezuelano, ele ficou conhecido como socialismo, não foi? O socialismo bolivariano. Por quê? Porque o bolivarianismo, ele pode não ser... Entendeu? Assim, o argumento do Pavão, por isso que eu disse, não dá pra comparar o debate dos dois. Porque eu tenho críticas ao Gustavo, eu discordo da linha dele, mas a gente é obrigado a admitir, porque é irrefutável isso. Ele é um intelectual, ele tem leitura, ele tem propriedade do que ele fala. Por mais que eu discorde da linha, eu não posso dizer o contrário. O Pavanato é isso aí, gente. Sabe? Parece um moleque que começou no Facebook ontem. Então é socialismo bolivariano, então é socialismo. O cavalo marinho é um equino, né? O peixe-boi é um bovino, entendeu? É isso. Precisa dizer mais? Não precisa dizer mais nada, sabe? Por isso que eu digo, às vezes, para esse tipo de debate, de repente você tem que ser meio versado nesse tipo de retórica de chan, de post de Facebook ou de tweet, sabe? Porque é isso. Então, se o socialismo bolivariano é socialismo, então o cavalo marinho é equino. É a mesma lógica. E esse é o nível do Pavanato. É totalmente marxista, mas ele tem um matiz socialista. Então dizer que Chaves não era socialista é apenas uma forma de fugir, porque Chaves dava um nome diferente. Só que os símbolos e a forma de fazer governo é muito semelhante à de outras revoluções socialistas ao redor do mundo. Então é muito conveniente. Ele não consegue apresentar um exemplo de socialismo que deu certo, porque nunca deu. E todas as vezes que deu errado, ele fala que não é socialismo. Aí fica fácil. Não tem como ter. Mas eu entendo também, né? É a religião sua, é aquilo que conforta o seu coração, é o seu propósito de vida. Então, se você abandonar essa sua religião e admitir os erros dela, você vai ter que abandonar o próprio propósito da sua existência. Então, isso é realmente muito complicado e é por isso que você defende esse absurdo. Então, quando ele, voltando lá nas outras mentiras também que ele falou, a lei da vadiagem não era uma lei de expropriação, e se houve expropriação, você não consegue justificar com essa expropriação estatal toda a migração que houve em massa das fazendas para a condição industrial. E tanto é verdade que os dados apontam que a vida das pessoas melhorou depois da Revolução Industrial. Isso é fato, não é discussão. Então eu não discuto fato é fato. Depois da Revolução Industrial, as condições de vida melhoraram. E ele, meu amigo aqui, ele não escolhe viver em Cuba, por exemplo. Ele não escolhe, por exemplo, viver na Coreia do Norte. Ele prefere ficar no Brasil, eu tenho certeza. Porque aqui você tem... Ele nasceu no Brasil, ô imbecil. Não é uma escolha. Ele nasceu no Brasil. Entendeu? Eu não tenho paciência, entendeu? Eu acho que talvez eu até nem fosse a pessoa mais indicada para debater com esses caras, porque eu não tenho a frieza do Gustavo. Vocês viram poucos minutos atrás, né? Porque eu não tenho sangue de barata, galera, entendeu? Eu vou na calma e na elegância até certo ponto. Tem gente que, se você tratar na calma e na elegância, pelo menos na minha cabeça, eu posso estar errado, você tá só dando moral para quem não merece. Tem gente que merece ser xingada. Tem gente que só funciona na base do deboche, sabe? Sei lá, eu devo estar errado, mas eu infelizmente sou assim, tá? Mais uma dose maior de livre mercado do que esses países. O nosso amigo aqui, ele não vai para nenhum regime que tenta o socialismo. Por quê? Porque o socialismo não funciona. Não funciona, funciona na cabeça dele. Aí é muito fácil. Depois a gente pode falar de China também, que é um caso... É um caso de um país que inclusive se abriu, fez concessões ao capitalismo e por isso crescimento. Então assim, é muito interessante ver. E outra mentira dele aqui para deixar claro. Eu não disse que o Brasil tem que ter só indústria. Eu disse que eu não tenho que defender... Agricultura. Tem que ter só agricultura. Eu disse que eu não tenho que explicar a desindustrialização e que não necessariamente um país precisa forçar uma industrialização. É isso que eu disse. Então ele distorceu o que eu disse pra me atacar porque o argumento falta. Tá bom, Pavanato, tá bom. Enfim, foi breve, mas eu acho que eu consegui colocar. Então, assim, resumindo o que eu disse, eu acho que tem que confrontar os políticos da direita. Eu acho que o Gustavo mais uma vez ganhou um presente. O Pavanato tem uma audiência gigantesca.
A estratégia do Pavanato foi usar essa armadura do cristão, né, para tentar escapar um pouco da sova, da surra, tá? Eu acho que dá visibilidade para o marxismo, mas também foi possível a gente ver ontem, mais uma vez, as diferenças de linha que a gente tem em relação aos trotskistas, em relação ao Gustavo. Na minha interpretação, muitas vezes eles atrapalham, tá? Porque acaba sendo um pouco desmobilizante. Mas, enfim, eu acho que vai ter um momento da gente discutir linha. Eu acho que o mais importante agora é a gente ganhar público. Eu acho que nesse sentido pode estar ajudando. E eu acho que é uma estratégia que a gente pode estar imitando, que é chamar esses políticos, esses que têm mandato para o debate. É muito mais eficiente do que estar debatendo com o ANCAP, por exemplo, tá? Que tem menos audiência que a gente, que não tem mandato, não tem nada. Debater com o Pavanato, debater com o Nicolas, debater com o Kim Kataguiri, que nem o Jones conseguiu, eu acho que é muito bom, eu acho que é muito positivo, tá? Mas eu queria começar a ver os nossos lá. Eu me disponho a esse tipo de debate, né? Se for para debater com quem tem mandato, com coisa do tipo, eu me disponho, eu acho bacana, né? Tentei debater com o Arthur do MBL, mas ele correu, né? E vai correr. Eu acho que agora nunca mais o MBL vai debater com nenhum de nós, depois que o Jones fez com o Kim, tá? E é isso, tá bom, gente? Assim, então, sim, temos diferenças, elas são bastante agudas, elas são insuperáveis, tá? Mas ainda assim, né? Não há como dizer diferente. Não há proporcionalidade, né, intelectual entre o Gustavo e o Pavanato. Beleza, gente. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Dê moral para nós, é muito importante. A gente precisa da audiência, a gente precisa do seu like, da sua inscrição e também da colaboração para a manutenção do canal. Então, se você puder e quiser, todas as formas de estar ajudando na manutenção do canal vocês encontram aqui no comentário fixado e também em todos os vídeos, todas as lives, assim como também vocês encontram o nosso canal do Telegram, que é uma maneira de não perder nenhuma atualização do canal e é uma maneira de não ficar na dependência das notificações do YouTube. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.